O último filme de Daniel Craig como James Bond. Esse é um dos filmes que mais sofreu com a pandemia, ele teve inúmeros adiamentos, já era para ter saído há um ano atrás, eu acho que até um ano e meio atrás, e ele não conseguiu sair. E não, o que eu disse na introdução não é spoiler, por um simples motivo. Todos os canais de notícias já estão falando que estão procurando um novo James Bond para o próximo filme. Então esse é o grande fechamento do Daniel Craig, que está fazendo James Bond desde 2006, então é muito tempo. Mesmo não sendo tantos filmes assim, o ator já meio que já começa a desistir um pouco do personagem. Esse aqui é uma continuação direta do 007 contra Spectre, e essa é a primeira recomendação que eu faço para você. Assista ao filme anterior, porque ele é muito importante para estabelecer algumas coisas desse aqui. O ideal seria o quê? Assistir todos os filmes que tem o Daniel Craig como James Bond, para depois você assistir esse daqui, porque aí seria o melhor jeito de você ver todo o arco se fechando. Ele é dirigido pelo Cary Fukunaga, ele fez o excelente Beasts of No Nation, também já deixo a recomendação, tem na Netflix, ele é um original Netflix, ele é o primeiro original Netflix, recomendo que você assista, é excelente. E aqui ele faz uma direção segura, mas ok, todo filme ele é ok. Daniel Craig volta como James Bond, nós temos Rami Malek como o vilão do filme, e todo o elenco do filme anterior, dos outros filmes, retorna para esse daqui, até mesmo em fotos alguns aparecem, o que é interessante para mostrar o fechamento do ciclo. Mas mesmo assim, quando você vai assistir um filme do 007, do James Bond, você já consegue imaginar alguns elementos padrões de todos os filmes, porque eles não inovam tanto. Esse é um filme ok do James Bond, tem filmes do James Bond que são piores do que esse, com certeza tem, como tem filmes que são bem melhores do que esse. Esse se enquadra no filme mediano, um pouco acima da média talvez. O interessante é que logo no começo parece que é um filme de terror, um negócio bem diferente do que eu estava esperando para o filme de James Bond, que eu achei ótimo, mas isso daí dura só uma cena ou duas, nada demais. O interessante é que ele continua sendo tão frenético quanto os seus antecessores, sem muito tempo para respirar, mas quando tem é importante, porque um filme que é todo muito frenético, sem tempo para pausas e respirações, tudo fica frenético, então nada é frenético. Não sei se você me entendeu muito bem. Se entendeu, deixa aqui nos comentários. Se não entendeu, deixa nos comentários também pra gente conversar a respeito. E a história cumpre todos os requisitos do James Bond. Ah, o vilão é assim, assim, assim? Check. Ah, a história é assim, assim, assim? Check. Vai acontecer isso, isso, isso? Vai. Ele é previsível em vários momentos e preguiçoso na parte final. Eu não vou falar o que acontece, mas eu achei de uma preguiça enorme essa parte final. Se você quiser que eu comente, já sabe, deixa aqui embaixo, a gente troca uma ideia melhor. Tem ótimas cenas de ação, as cenas de porradaria na mão mesmo, é muito cru. Lembrou bastante todos os filmes do Ultimato Bourne, Legado Bourne, todos esses daí que foram uma grande influência para essa nova versão do James Bond. Não que ele não seja interessante, é aquilo, se você já é um fã da franquia, se você já assistiu os anteriores, se você gosta do James Bond por todo o legado que tem e tal, você vai gostar desse daqui, porque ele é interessante, ele é um ótimo passatempo de James Bond, funciona bem. Só que se você comparar com outros filmes de espionagem, aí já fica um pouco abaixo. Tudo bem, não tem problema, porque ele se propõe, está ótimo. Ele tem ótimas cenas de ação, a história tem uma micro reviravolta ou outra, nada demais também. Nesse caso da parte do roteiro, ele tem algumas camadas e subcamadas que fazem a história andar, ele não cansa tanto, ele é um filme bem grande, tem quase 3 horas de duração, mas ele não cansa tanto, ele vai mostrando camada após camada, meio que você consegue prever uma coisinha ou outra ali, mas ele vai mostrando camada após camada e é interessante. Infelizmente ele não é tão bem integrado, ele fecha o ciclo, mas ele não é tão bem integrado à história.
se fosse alguns elementos que aparecessem nos outros filmes, seria mais interessante. A impressão que eu tenho é que todos os filmes do James Bond, eles pegam todo o passado, mas não colocam lá no passado elementos para usar nesse filme. Mas não que o filme não seja interessante, ele tem um fechamento legal para a proposta Daniel Craig. Sem Tempo para Morrer. E você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima! Bond, James Bond. Quem você quer que seja o próximo James Bond? Deixa aqui nos comentários.